Bom, a minha história com a cirurgia ortognática, né, começou há muitos anos atrás. Eu tenho um diagnóstico já há mais de 20 anos, já tinha esse diagnóstico e eu fui protelando, porque eu ouvia muitas histórias negativas quanto a o pós-cirúrgico, que era muito traumático, a gente passava muito tempo privado de muita coisa, a gente teria que ficar com a boca toda amarrada, histórias assim horríveis, né? Era uma coisa que me incomodava muito, a questão da minha mordida, né? Então, assim, eu tinha trauma desde a adolescência, porque eu não gostava, eu tinha uma verdadeira preocupação de que ninguém estivesse ao meu lado, olhando o meu perfil. De frente, é, eu não tinha grande preocupação, mas se eu tivesse a sensação de que alguém estava ao meu lado, me observando de perfil, eu sempre achava que a pessoa estava reparando no meu problema. Isso me incomodava. Eu não gostava de tirar foto, eu me esquivava de toda e qualquer possibilidade de me fotografar, né? Seja com a família, sozinha. Então, isso para mim era já decidido na minha cabeça, né? De não me deixar fotografar. E foi engraçado que quando eu decidi, né, realmente partir para essa etapa de realmente encarar a cirurgia, né? Já tinha ouvido falar que havia mudado um pouco o modo como a cirurgia hoje em dia era feita, né? Então eu disse, não, agora eu acho que eu tenho condição de encarar isso. E comecei a me informar, comecei a procurar profissionais, que existiam relatos de pessoas que tinham ficado assim sem se reconhecer após a cirurgia, que conhecia alguns casos de pessoas que ficaram belíssimas depois, mas que outras, por não se reconhecerem, entraram em tratamento psicológico. E eu achei assim um pouco exagerado, mas ouvi a opinião e tudo, mas eu disse a ela que ainda estava decidida e ela tentou me fazer desistir disso. E o tempo passou, eu deixei quieto, né? Coisa de um ano mais ou menos, até que eu estive aqui na clínica, né? A Clínica Vicente de Paula, em atendimento com meu esposo, e eu conheci o irmão de Dr. Ranieri, e foi ele que me abordou, né, com muito jeito, perguntando se eu tinha consciência do meu problema, que eu precisaria de um tratamento ortodôntico, provavelmente uma cirurgia. E eu disse sim. Aí ele me apresentou, Dr. Ranieri, e assim, eu vim com muito receio, porque eu sempre ficava preocupada com todo o histórico de coisas que eu tinha ouvido todos esses anos, né? E ele me apresentou um trabalho diferenciado, é, parecendo assim algo bastante inovador, né? E sem grandes consequências, né? Diante de tudo que eu já tinha escutado. E me deu uma injeção assim de ânimo gigantesca, né? De que eu poderia em pouco tempo ter um resultado excepcional, né? E eu confesso que eu duvidei, porque bom, ele falou tanta coisa boa que era difícil acreditar que isso pudesse acontecer em tão pouco tempo, depois de tantos anos me escondendo, né? Evitando fotos e tudo. E eu pedi a ele para pensar, pedi a ele para um tempo para ver se era isso que eu queria mesmo, até que eu voltei, eu decidi, né? E foi a melhor coisa que eu fiz. Foi uma, uma barreira que eu precisava transpor. Foi um divisor de águas para muita coisa na minha vida. Hoje eu sinto alegria em tirar fotos,
A vontade que eu tenho é de tirar fotos com meus filhos como se eu tivesse querendo repor todos esses anos que eu me privei disso. E eu, eu me sinto bonita, eu me sinto bem e eu não preciso mais me esconder. Isso é difícil, porque eu ainda estou em trabalho quanto a isso. E eu, o que eu tenho que dizer para as pessoas que estão em dúvida, não duvidem. É possível, é possível acontecer algo novo nesse sentido. E isso não só resolve um problema funcional, mas muda muita coisa na sua cabeça, na sua vida, no seu relacionamento com as pessoas, no modo como você consegue se enxergar depois do procedimento. Eu ouvi tantas vezes a mesma pergunta: você faria novamente? Eu faria novamente tudo. Eu só me arrependo de uma coisa, de não ter feito antes. Isso com certeza eu me arrependo, mas eu tenho convicção de que foi a hora certa.